Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do que é o Espiritismo. Vamos ver o capítulo 1 desse livro que nós estamos estudando, né? E conforme eu vou lendo aqui, né, a gente vai explicando o entendimento, né, do que está sendo lido, tá bom? Então, antes de começarmos o vídeo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para quando eu postar novos vídeos vocês possam receber a notificação. E também que deixe aquele like para estar ajudando o canal a chegar a mais pessoas. E compartilhe o vídeo, pessoal, para ajudar outras pessoas também a ter o conhecimento que nós estamos tratando aqui nos vídeos. Então, vamos lá para o vídeo. Capítulo 1. Pequena Conferência Espírita. Primeiro diálogo, o crítico. Visitante. Eu vos direi, Senhor, que minha razão se recusa a admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, e que disso estou persuadido. Não existem senão na imaginação. Todavia, diante da evidência, seria preciso se inclinar, e é o que farei se eu puder ter provas incontestáveis. Venho, pois, solicitar de vossa bondade a permissão para assistir somente a uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de me convencer se for possível. Allan Kardec. Desde o instante, Senhor, que vossa razão se recusa a admitir o que nós consideramos fatos comprovados, é que vós a credes superior à de todas as pessoas que não compartilham de vossa opinião. Eu não duvido do vosso mérito e não teria pretensão de colocar a minha inteligência acima da vossa. Admiti, pois, que eu me engano, uma vez que é a razão que vos fala e que esteja dito tudo. Visitante. Todavia, se vocês chegasses a me convencer, eu que sou conhecido como um antagonista das vossas ideias, isso seria um milagre eminentemente favorável à vossa causa. Allan Kardec. Eu o lamento, Senhor, mas não tenho o dom dos milagres. Pensais que uma ou duas sessões bastarão para vos convencer? Isso seria com efeito um verdadeiro prodígio. Foi-me necessário mais de 1 ano de trabalho para eu mesmo estar convencido, o que vos prova que se eu sou, não foi por leviandade. Aliás, Senhor, eu não dou sessões e parece que vos enganastes sobre o objetivo de nossas reuniões, já que nós não fazemos experiências para satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. Visitante. Não desejais, pois, fazer prosélitos? Allan Kardec. Por que eu desejaria fazer de vós um prosélito, se vós mesmo isso não o desejais? Eu não forço nenhuma convicção. Quando encontro pessoas sinceramente desejosas de se instruírem e que me dão a honra de solicitar-me esclarecimentos, é para mim um prazer e um dever responder-lhes no limite dos meus conhecimentos. Quanto aos antagonistas que, como vós, têm convicções firmadas, eu não faço uma tentativa para os desviar, já que encontro bastante pessoas bem dispostas, sem perder meu tempo com as que não o são. A convicção virá cedo ou tarde, pela força das coisas, e os mais incrédulos serão arrastados pela torrente. Alguns partidários a mais ou a menos no momento não pesam na balança. Por isso, não vereis jamais zangar-me para conduzir as nossas ideias àqueles que têm tão boas razões como vós para delas se distanciarem. Então, aqui a gente já pode perceber a conversa que tem o visitante com Allan Kardec, né, uma pessoa que foi participar
de uma das reuniões mediúnicas aí, né, de uma sessão espírita, e que estava mais movido pela curiosidade do que pelo aprender, conhecer realmente a espiritualidade. E aqui o Allan Kardec ele deixa bem claro, falando que não satisfazerá a curiosidade de ninguém. Ele está ali para realmente apresentar as lições do Espiritismo, as lições aprendidas do nosso grande e amado Mestre Jesus, né? Essa descoberta incrível do Espiritismo que estava começando a se desvendar. Então a gente percebe muito aqui nessas falas. Continuando. Visitante, haveria, entretanto, no meu convencimento mais interesse do que vós o credes. Quereis me permitir explicar-me com franqueza e me prometer não vos ofender com minhas palavras? São minhas ideias sobre o assunto e não sobre a pessoa a qual me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem partilhar sua opinião. Allan Kardec. O Espiritismo me ensinou a dar pouco valor às mesquinhas suscetibilidades do amor próprio e a não me ofender com palavras. Se vossas palavras saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, concluirei com isso que sois um homem mal educado. Eis tudo. Quanto a mim, prefiro deixar aos outros os erros, ao invés de os partilhar. Vedes, só por isso que o Espiritismo serve para alguma coisa. Eu vos disse, Senhor, não me empenho de nenhum modo em vos fazer partilhar minha opinião. Respeito a vossa, se ela é sincera, como desejo que se respeite a minha. Uma vez que tratais o Espiritismo como um sonho quimérico, vindo para mim, dizieis a vós mesmo, eu vou ver um louco. Confessai-o francamente. Isso não me melindrará. Todos os espíritas são loucos, é coisa convencionada. Pois bem, Senhor, uma vez que olhais isso como uma doença mental, sentiria escrúpulo em vô-la comunicar, e eu me espanto que com um tal pensamento vós procureis adquirir uma convicção que vos colocará entre os loucos. Se estais antecipadamente persuadido de não poder ser convencido, vossa tentativa é inútil, porque não tem por objetivo senão a curiosidade. Abreviemos, pois, eu vos rogo, porque eu não teria tempo a perder em conversas sem objetivo. E aqui ele explica, né? Até para explicar uma coisa assim que se fosse nos dias de hoje, é que as pessoas iam sair do contexto, iam se alterar, a gente percebe a tranquilidade com que o Allan Kardec ele trata isso. E ele fala que com urbanidade, com respeito, se a pessoa acaba saindo ali dos limites dela, né? Ele apenas vai concluir que ela não tem educação, né? Então, é exatamente isso que nós temos que pensar, que nós temos que agir nos dias de hoje, como pessoas que refletem, que têm essa possibilidade, têm condições de tratar com o outro com respeito, com dignidade. E como ele diz aqui, com urbanidade, não é verdade? Então é assim que ele tá falando. E ele está falando também aqui que muitos ali julgavam os espíritas loucos. Por que loucos? Porque, lógico, eles estavam tratando com uma força, né, vamos dizer assim, entre aspas, que não se via, com algo que não se via. Então, por isso que os espíritas eram tratados por loucos, né? E era isso que ele estava estudando, que ele estava trazendo para que todos pudessem conhecer, porque ele mesmo presenciou situações que aos nossos olhos seriam completamente inexplicáveis, ninguém conseguiria explicar racionalmente, né? Então ali ele percebeu, ele sentiu, ele fez perguntas, né?
para esses espíritos e obteve as respostas que o deixou, né, com mais vontade de aprender sobre a doutrina. Continuando. Visitante. Podemos nos enganar, iludir-nos, sem por isso ser louco. Allan Kardec. Falai claramente. Dizeis como tantos outros que é um capricho que tem seu tempo, mas convireis que um capricho que em alguns anos ganhou milhões de partidários em todos os países, que conta com sábios de todas as ordens, que se propaga de preferência nas classes esclarecidas. É uma singular mania que merece algum exame. Visitante. Eu tenho minhas ideias sobre esse assunto, é verdade. Elas, porém, não são tão absolutas que eu não consinta sacrificá-las à evidência. Eu vos disse, pois, Senhor, que tendes um certo interesse em me convencer. Eu vos confessarei que devo publicar um livro onde me proponho demonstrar, ex professo, o que eu vejo como um erro, e como esse livro deve ter um grande alcance e atacar vivamente os espíritos, se eu chegar a ser convencido, não o publicarei. Allan Kardec. Eu ficaria desolado, Senhor, por vos privar do benefício de um livro que deve ter um grande alcance. Eu não tenho, de resto, nenhum interesse em vos impedir de fazê-lo, mas lhe desejo, ao contrário, uma grande popularidade, já que isso nos servirá de prospectos e de anúncios. Quando uma coisa é atacada, isso desperta a atenção. Há muitas pessoas que querem ver os prós e os contras, e a crítica a faz conhecida daqueles mesmos que dela não sonhavam. É assim que a publicidade, frequentemente sem o querer, aproveita aqueles aos quais se quer prejudicar. A questão dos espíritos, aliás, é tão palpitante de interesse e ela espicaça a curiosidade a um tal ponto que basta mencioná-la à atenção para dar o desejo de aprofundá-la. Visitante. Então, segundo vós, a crítica não serve para nada. A opinião pública não conta para nada? Allan Kardec. Eu não considero a crítica como a expressão da opinião pública, mas como uma opinião individual que pode se enganar. Lede a história e vereis quantas obras-primas foram criticadas quando apareceram, o que não as impediu de permanecerem obras-primas. Quando uma coisa é má, todos os elogios possíveis não a tornarão boa. Se o espiritismo é um erro, ele cairá por si mesmo. Se é uma verdade, todas as diatribes não farão dele uma mentira. Vosso livro será uma apreciação pessoal sob o vosso ponto de vista. A verdadeira opinião pública julgará se é correta. Por isso, quererão ver, e se mais tarde for reconhecido, que vos enganastes. Vosso livro será ridículo como aquele que se publicou recentemente contra a teoria da circulação do sangue, da vacina, etc. Mas esqueci que vós deveis tratar a questão ex professo, o que quer dizer que a haveis estudado sob todas as faces, que haveis visto tudo o que se poder ver, tudo o que se escreveu sobre a matéria, analisado e comparado às diversas opiniões, que vos encontrastes nas melhores condições para observar por vós mesmo, que vós lhe consagrastes vossas vigílias durante anos, em uma palavra, que não negligenciastes em nada para atingir a constatação da verdade. Eu devo crer que assim o é. Se sois um homem sério, porque só aquele que fez tudo isso
tem o direito de dizer que fala com conhecimento de causa. Que pensaríeis de um homem que se erigisse em censor de uma obra literária sem conhecer literatura, de um quadro sem ter estudado pintura? É de uma lógica elementar que o crítico deva conhecer, não superficialmente, mas a fundo, aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Para combater um cálculo, é preciso opor-lhe outro cálculo, mas para isso é preciso saber calcular. O crítico não deve se limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que ele justifique sua opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os próprios princípios da arte ou da ciência. Como poderá fazê-lo se ignora esses princípios? Poderíeis apreciar as qualidades ou os defeitos de uma máquina, se vós não conheceis a mecânica? Não, pois bem, vosso julgamento sobre o espiritismo, que não conheceis, não teria mais valor do que o faríeis sobre essa máquina. Serieis a cada instante preso em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que o estudaram verão consequentemente que estáis fora da questão, de onde se concluirá ou que não sois um homem sério ou que não sois de boa fé. Em um e outro caso, vos exporeis a receber desmentidos pouco lisonjeiros para vosso amor próprio. Então aqui ele está nos falando, né, que antes de julgar, antes de falar mal de alguma coisa, de uma ciência, de um estudo, de alguma coisa que está acontecendo, é primeiro necessário conhecer essa coisa, né? Como ele fala aqui, não, aquele que se propõe a tá pintando, por exemplo, um quadro, ele tem que estudar a pintura, né? Ele tem que saber como fazer as pinceladas, ele tem que, né, tem toda uma técnica ali. É a mesma coisa no espiritismo, é a mesma coisa no estudo espírita. O que está se fazendo é buscando conhecimento. Então, antes de fazer alguma crítica, vá e veja com seus próprios olhos e depois você tire as suas conclusões. Mas conclusões verdadeiras, conclusões reais, né, daquilo que está sendo colocado ali. Porque muitos vão falar, não, é enganação, é ensaiado, né? Tem sempre alguma coisinha ali que vai desencadear aquela situação, que a gente pensa que está tendo uma comunicação com o espírito, né? Sempre vai ter alguma coisa desse tipo para tentar explicar o que está ocorrendo ali. Mas até o fato de acontecer alguma coisa que não tem explicação. Hoje em dia a ciência ela já está voltando mais para o lado espiritual. Muitos médicos mesmo, formados em medicina, eles já aceitam a doutrina espírita. Tanto é que eles falam, quando não encontra uma causa física, né, a pessoa deve procurar, né, tratamento espiritual. Tem médico que já tem essa abertura na sua mente, no seu ser, e já faz isso com o seu paciente. Então hoje nós já estamos numa grande evolução, numa grande conquista, né, da espiritualidade. Então eu vou parar por aqui para não ficar muito longo aí o vídeo, tá? Então vou dividir essa primeira parte aqui, né, que é o primeiro diálogo, que nós estamos tratando do crítico, e no próximo vídeo eu vou trazer aqui a continuação a continuação, né, que será a parte 2 desse mesmo tema aqui, desse mesmo capítulo que está falando sobre o crítico, tá bom? Então eu vou
desejando que todos fiquem muito bem, que todos sejam iluminados pela luz de Jesus, que a luz de Jesus esteja no lar de cada um de vocês, que todos sejam abençoados. E sempre quando você tiver algum problema, alguma situação, né, que você se haja conflitante, pare e pense, pare e ore, porque Deus sempre está te ouvindo, tá bom? Então, um forte abraço para todos vocês, fiquem todos bem, que assim seja.